aspiram parcelas cada vez mais amplas da verdade, de acordo com o grau de reforma moral que tivermos realizado. 68. A quem muito é dado, muito é pedido. A evolução representa um dos mais importantes esclarecimentos que o Divino Mestre, através dos seus emissários, trouxe para a humanidade encarnada, a qual, segundo o espírito André Luiz, se processa através das sucessivas reencarnações de cada ser desde os estágios mais simples até alcançar a fase humana, daí seguindo adiante para a angelitude. Quando atingimos a fase humana, ou seja, conseguimos sustentar o pensamento contínuo, nasceu com ele o livre-arbítrio, que se faz acompanhar do senso moral, sob a supervisão da consciência, que analisa, aprovando ou não, cada pensamento, sentimento ou ação. À medida que os seres evoluem intelecto-moralmente, a consciência, por via de consequência, se lhes faz mais apurada. Tomemos como parâmetro o próprio divino governador da Terra, Jesus, a quem incumbe a responsabilidade da evolução de todos os seres que habitam nosso planeta. As palavras de Lucas, porque a todo aquele, a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão, se aplicam a todos, indistintamente, inclusive ao próprio pastor das nossas almas. Nós, espíritas, que tomamos ciência dessa lei divina e das outras que nos foram dadas a conhecer através da doutrina dos Espíritos e das próprias palavras e exemplos de Jesus, temos uma responsabilidade proporcional a esse nível de informações. Dessa forma, nossos pensamentos, sentimentos e atitudes não podem, em sã consciência, destoar da qualidade moral que se cobra de quem sabe da lei de causa e efeito, etc. etc. De uma criança não se exige a conduta que se cobra de um adulto, bem como um adulto não deve agir como se criança fosse. Assim nossa consciência nos analisa, ou seja, informa, por linha direta, a Deus a respeito do que temos feito de nós mesmos. O Espírito Emmanuel, através dos seus livros e mensagens, psicografados por Francisco Cândido Xavier, deu enorme colaboração sobretudo na área da evangelização das criaturas encarnadas. As outras áreas que abordou ficaram em segundo plano. Trata-se de um verdadeiro professor da ética espírita. Nota-se, sempre, nas suas orientações a preocupação com o cumprimento dos deveres morais, aquilo que os hinduístas chamam de Dharma. Enquanto muitos fazem questão de pleitear direitos, Emmanuel nos mostra que somente observando quais são nossos deveres perante as leis divinas é que evoluímos e, evoluindo, ampliam-se esses deveres na razão direta do desenvolvimento alcançado. Alguns querem uma evolução milagrosa, ou seja, sem reforma moral, outros querem uma evolução para poder gozar férias, ou seja, querem se livrar de responsabilidades. Há, ainda, muita incompreensão quanto à própria noção do que seja evolução, que não significa apenas ler muitos livros, assistir a palestras e seminários, ser orador ou escritor, orar sem se reformar interiormente e manter dentro de si o homem velho através de pensamentos, sentimentos e ações, sem o esforço de domar suas próprias más tendências. Para evoluir não podemos proceder como o moço rico da narrativa evangélica, que deixou para o dia seguinte a iniciativa de começar sua mudança interior. O aqui e agora deve presidir nossa vida. Reencarnado presentemente, atualmente com cerca de 12 anos de idade, Emmanuel deverá continuar sua missão gloriosa no sentido da evangelização da humanidade encarnada, trazendo novas contribuições para nosso esclarecimento. Todavia, não poderá nos substituir no trabalho que nos compete, pois evolução é individual, sendo certo que o espírito Joana de Ângeles afirmou que cada um está sozinho consigo próprio, ou seja, cada um é responsável individualmente pela própria evolução intelecto-moral. Todavia, louvado seja Deus por permitir que tenhamos em nosso meio, agora, o grande mestre Emmanuel, o qual, certamente que daqui a alguns anos,
poderemos ouvir mais de perto e, com suas palavras e exemplos, aprender mais sobre como adequarmos nossa vida ao nível de conhecimento teórico que adquirimos. Graças a Deus. 69. A solidariedade. Quando Jesus foi pregado na cruz, estavam presentes 4 dos seus seguidores, sua mãe Maria, Joana de Cusa, Maria de Magdala e João. Tratavam-se de 3 mulheres, sendo a primeira uma senhora já viúva e idosa, segundo a expectativa de vida da época, a segunda que era viúva, que tinha um filho jovem, portanto, estando possivelmente na faixa dos 40 anos, a terceira, solteira, tida como ex-prostituta, possivelmente na faixa dos 30 anos, e o quarto um jovem solteiro, que talvez nem tivesse 20 anos de idade, um grupo heterogêneo, sem destaque social, movido por um sentimento comum. Simão Pedro, depois da atitude violenta de arrancar a golpe de espada uma orelha de Malco, negou Jesus 3 vezes, pois a violência gera o medo, por força da própria lei de causa e efeito, que encantou ao agressor e o faz refletir sobre sua atitude contrária à lei do amor. Alguns dos seguidores que se esconderam talvez o fizessem por se sentirem decepcionados com o mestre, que passaram a considerar um vencido. Há quem só se declare amigo e apoie os vencedores, assim mesmo enquanto são, adotando a ideia do rei morto reposto. São os interesseiros, os falsos amigos, os falsos seguidores. Outros talvez tenham temido pela própria segurança, pois que poderiam sofrer represálias pelo fato de serem adeptos do condenado. Continuariam a praticar as lições do mestre, mas sem se declararem seus discípulos. Há quem prefira sempre a discrição excessiva, que raia pela omissão e pela covardia moral. Devem ter havido outros que renunciaram à crença bruxuleante no mestre, pois não deveriam acreditar em quem acabou seus dias numa cruz como reles criminoso. Aqueles seriam meros pedintes de milagres e palavras de consolo, como os há ainda hoje. Muitos desses desertores se arrependeram, principalmente depois que Jesus lhes apareceu pessoalmente, após o anúncio de Maria de Magdala de que ele continuava vivo, agora sem o corpo de carne, e se encarregaram de divulgar e praticar suas lições. Todavia, apesar da compaixão do divino pastor com relação aos desertores, dando-lhes a chance da reabilitação, não se pode deixar de entender como melhores aqueles que não o negaram diante do supremo sacrifício da cruz. Cada um dos 4 deve tê-lo convencido de que tinha aprendido a grande lição da solidariedade. Não puderam revogar a sentença condenatória, nem sua índole pacífica os fez partir para o pugilato contra os soldados que cumpriam a ordem de crucificá-lo, mas estiveram firmes à sua frente, como quem afirmasse, em silêncio significativo, seu apoio moral naquela conjuntura dramática. São, na verdade, 4 grandes heróis, não da coragem, mas da solidariedade, pois a coragem significa muito menos que a solidariedade, sendo que a primeira pode representar mera prevalência dos instintos primitivos, enquanto que esta última dignifica o ser humano, retratando uma das virtudes mais elevadas. Qualquer que seja a nossa posição no mundo, na família, no trabalho e em qualquer situação, a solidariedade pode ser praticada como o caminho da nossa elevação, bem como da suavização das agruras de quem se encontra necessitado. Abaixo do próprio Divino Mestre, insuperável em todas as virtudes, aquelas 3 mulheres e aquele jovem representam alguns dos mais importantes modelos de solidariedade que nossa humanidade pode identificar. 70. Compreensão sobre a sexualidade. O grande missionário Moisés, obedecendo ao comando do próprio Jesus, talhou na pedra simbólica os 10 mandamentos, que representaram o máximo de conhecimento da humanidade de então sobre as leis morais. Ali incluiu uma regra sobre a sexualidade quando falou, não cobiçarás a mulher do próximo. Jesus, quando de sua encarnação na terra, avançou mais ainda no esclarecimento humano, ensinando, foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu,
Porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Observa-se que, nas duas referências à sexualidade, aparece o homem como ainda muito próximo da animalidade, pois, como se sabe, o macho é quem toma a iniciativa na reprodução da espécie. Entre parênteses, é importante notar que Jesus foi explícito na avaliação ética dos pensamentos, o que devemos fazer constantemente. Os pensamentos criam realidades através da sua ação sobre o fluido cósmico universal, como esclarece a doutrina espírita. O espírito André Luiz, em seu livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Xavier, afirma que, sob a interferência competente dos espíritos biólogos, no desenvolvimento da sexualidade, os seres passaram pela fase do hermafroditismo e, somente milênios depois, desenvolveram-se as caracterizações exteriores da masculinidade e da feminilidade. Daí para frente, inclusive no reino nominal, a sexualidade exterior diferenciada passou a ser regra geral entre as criaturas. No próprio Livro dos Espíritos, os orientadores de Allan Kardec esclarecem, em outras palavras, que todos passamos pelas experiências da masculinidade e da feminilidade, como forma de adquirirmos todas as virtudes e o máximo de aptidões. Em tempos passados, a humanidade em geral, mal instruída sobre a sexualidade, tinha quase como única referência a ideia de que o sexo, em si mesmo, representava um pecado, principalmente por força da mentalidade punitiva que o cristianismo oficial instituiu na Idade Média Europeia. Com o iluminismo e o desenvolvimento da ciência, muita gente passou a descrer totalmente da religião, passando do medo ao pecado à consagração da liberdade absoluta, sem nenhum freio moral no que pertine à sexualidade. Assim é que atualmente o sexo vem sendo divulgado e praticado de forma ética e até antiética, com graves resultados, inclusive o desenvolvimento de desvios mentais graves. Todavia, mesmo as pessoas que conseguem manter-se dentro dos limites salutares da ética costumam sofrer alguns prejuízos por efeito da desinformação sobre os dados que o espírito André Luiz trouxe para a humanidade encarnada. Assim é que muitos homens e muitas mulheres não conseguem se desvencilhar das barreiras que o corpo lhes impõe e esquecem-se de que são espíritos e que as caracterizações masculina e feminina são apenas elementos do corpo físico, cuja mais importante finalidade é a simples perpetuação da espécie. Devemos pensar, sentir e agir em função desse conhecimento, sem deixar-nos dominar pelos hormônios, nem atavismos e preconceitos, que pressionam os seres encarnados, mas não são nossos senhores. As mulheres, sem perder suas características maternais, podem adquirir virtudes tipicamente paternas, enquanto que os homens podem suavizar sua forma de pensar, sentir e agir, transformando-se em figuras verdadeiramente paterno-maternas. Devemos pensar, sentir e agir em função desse conhecimento, sem deixar-nos dominar pelos hormônios, nem atavismos e preconceitos, que pressionam os seres encarnados, mas não são nossos senhores. As mulheres, sem perder suas características maternais, podem adquirir virtudes tipicamente paternas, enquanto que os homens podem suavizar sua forma de pensar, sentir e agir, transformando-se em figuras verdadeiramente paterno-maternas. Um dos mais significativos exemplos de evolução espiritual do nosso tempo foi estampado na figura ímpar daquele missionário que ficou conhecido como Satya Sai Baba, ou seja, Verdade Mãe Pai. Jesus aconselhou: sede perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Allan Kardec disse: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. 71. Francisco de Assis, o biólogo de Deus. Francisco de Assis era reconhecido como menestrel de Deus, pois compunha lindas canções de louvor ao Pai Celestial. Todavia, talvez lhe seja também adequada a expressão biólogo de Deus,
pois, muitos séculos antes do espírito André Luiz demonstrar a irmandade universal entre todas as criaturas de Deus, através do livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, já o luminoso missionário do Cristo afirmava esse fato. Não utilizou expressões científicas, pois, em pleno período medieval, pouco se sabia em termos de ciência, que, por sinal, representava perigosa heresia aos olhos atentos e duros dos representantes do catolicismo romano. Podemos supor que não seria mera expansão do amor universal que teria levado Francisco a tratar como verdadeiros irmãos até os seres ditos inanimados, mas o profundo conhecimento da lei divina de igualdade que vigora entre todos os seres. Passado um século e meio da codificação kardeciana, podemos entender que, tanto quanto não conseguimos perceber as ondas do ultravioleta e nem aquelas do infravermelho, da mesma forma nada sabemos sobre a angelitude, que supera o grau de humanidade, bem como que antecede o nível evolutivo dos vírus e bactérias. A ciência terrena reconhece a matéria atualmente como energia condensada, ou seja, perceptível pelos nossos pobres e limitados cinco sentidos e alguns aparelhos por nós inventados. Todavia, é lícito pensar que Deus, Pai de amor, não tenha criado esse elemento sem nenhuma perspectiva de evolução, contrariando as leis divinas, que detêm as características de generalidade e justiça, amor e caridade, que vigoram em todo o universo. Não faz sentido que se trate de eterno elemento passivo, mas sim energia pulsante, que, a partir de certo ponto da sua evolução, adquire vida, podendo-se aqui lembrar o simbolismo do sopro divino que insuflou vida à massa de barro da narrativa mosaica, sendo criado o primeiro ser humano. A evolução, rumo à perfeição relativa, é regra geral para todos os seres, assim diz a razão. A ideia da dicotomia eterna em matéria-espírito contraria a lei de justiça, amor e caridade, que condenaria uma parte da criação à estagnação permanente. Nada se disse ainda na literatura espírita a favor desta tese ou contra ela, porém, acredito não representar um absurdo a existência no universo de apenas duas realidades, o Criador e sua criação, esta última que se apresenta em diversos graus de evolução, mas é uma coisa só. O pensamento divino cria e mantém a criação. Nosso pensamento co-cria, ou seja, interfere na criação. Já é tempo de analisarmos certos conceitos, que não foram aprofundados na época da codificação pela precariedade da ciência naquele tempo, mas os tempos são outros agora e a própria razão, bússola da doutrina espírita, pode nos orientar na reflexão sobre esse tema. De qualquer forma, reconhecendo-se ou não a veracidade da tese, o importante é a certeza da evolução dos seres e o reconhecimento da irmandade universal. Francisco de Assis, como dito, não terá sido mero cantor e poeta, além de luminoso pregador do amor universal, mas profundo conhecedor da biologia. Aliás, no seu livro acima referido, o espírito André Luiz esclarece que mesmo os seres mais rudimentares evoluem através da sucessão de encarnações e desencarnações, sendo que, quando desencarnados, são aperfeiçoados por competentes e amorosos biólogos. Francisco de Assis não seria um desses estudiosos da evolução desde épocas imemoriais. De qualquer forma, fica aqui registrada esta singela homenagem a esse espírito que nunca diferenciou o respeito e o amor que todos devemos ter uns pelos outros, indiscriminadamente, para sermos felizes como ele sempre foi. 72. O engajamento do discípulo. Quando Jesus convidou Zaqueu, Saulo e Maria de Magdala para o seguirem, não tergiversaram um segundo sequer e aderiram, de pronto, à proposta de reforma interior que o divino pastor lhes apresentava. Assim também fizeram os apóstolos e muitas outras pessoas cujo nome a história do cristianismo não registrou. Aliás, os registros históricos terrenos costumam mesmo ser incompletos ou até inverter o valor dos personagens,
destacando muitos que pouco merecimento apresentam e olvidando diversos luminares. Se perguntássemos a estes últimos sobre o assunto, agradeceriam o anonimato, enquanto que os primeiros talvez demonstrariam vergonha pelo destaque injusto. Todavia, a finalidade dos relatos evangélicos, como se sabe, não é o de entretecer panegíricos a quem quer que seja, mas pura e simplesmente informar sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Talvez se possa dizer que a maioria dos que viram e ouviram Jesus queriam simplesmente curar-se das mazelas do corpo, ver suavizados seus sofrimentos morais ou até conseguir benefícios materiais outros, os quais deveriam pleitear através do trabalho comum e do esforço pessoal. Afinal, isso acontece ainda hoje quanto a muitos que se aproximam dos grandes missionários do bem ou adotam uma crença religiosa. Dentre aqueles que recusaram o convite do divino pastor estava um homem destacado na sociedade romana, que era Públio Lentulio Cornélio, posteriormente tornado grande trabalhador das hostes de Jesus. Ele próprio narra seu encontro memorável com Jesus no livro Há 2000 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando, depois de emocionar-se profundamente com as ponderações que ouvia, lembrou-se das benesses materiais que usufruía e, qual o moço rico da narrativa evangélica, preferiu retornar ao dia a dia de apego às coisas do mundo. Pode-se validamente indagar, Jesus, profundo conhecedor da psicologia humana, não teria presciência da falta de maturidade daquele homem ainda tão ligado ao prestígio e ao poder mundanos. Podemos calcular que o Divino Mestre sabia, de antemão, que ocorreria, por parte do senador romano, a recusar o seu divino convite, pois o futuro discípulo ainda não estava pronto. Mas, imaginamos, seu amor ilimitado, mesmo assim, tentou lançar o homem do mundo portas adentro da mansão espiritual da verdade. A semente estava lançada e começaria a germinar a partir daquele momento, gerando um conflito interno de grande vulto na intimidade daquele espírito. Nunca mais seria o mesmo, até que frontalmente encarou a própria consciência face a face e fez sua escolha pelo caminho da reforma interior. Nunca é tarde para aceitar o convite do Divino Mestre, pois o tempo é mera convenção terrena e o futuro é infinito. Quantos de nós já recebemos o convite, nos dias passados desta própria encarnação, mas adiamos o início da atuação declarada no movimento religioso que dizemos ter adotado? Não é suficiente simplesmente ouvir os oradores, ler os textos dos estudiosos e orar no recesso do próprio lar, mas assumir algum papel no seio da congregação na qual ingressamos. O tipo de trabalho fica por conta da disponibilidade de cada um e das suas próprias preferências, mas não se pode justificar a omissão, que representará o adiamento de compromissos morais assumidos quando do planejamento da atual encarnação. Quantos vivenciam felizes o encantamento do encontro com a verdade, normalmente no início da vida e, depois, se afastam, sob os argumentos mais falazes, como o excesso de trabalho para o próprio sustento, os cuidados com a família, a procura do sucesso profissional e outros pretextos que, no fundo, revelam apenas acomodação aos defeitos morais que ainda trazemos e que não queremos enfrentar. A maioria dos trabalhadores da seara esmorece quando tem de optar entre Deus e Mamon ou entre Deus e César, ou seja, o dinheiro, o poder e a reforma moral. Sabe-se da existência de hospitais localizados no mundo espiritual para tratamento dos pacientes graves representados nas pessoas dos discípulos que faliram. A escolha da sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Discípulos convidados pela voz da consciência, através da qual Deus dialoga conosco, reflitam sobre a oportunidade do aqui e agora e não retardem o início do trabalho, porque até para os trabalhadores da última hora as estrelas da noite já começaram a aparecer e o próximo dia ainda demorará a surgir, estaremos sob a escuridão e ao desabrigo até que a madrugada chegue. 73. O espírito dorme no mineral. O capítulo 2 do Livro dos Espíritos trata dos elementos gerais do universo,
onde se afirma que, além de Deus, há no universo três outras realidades: a matéria, o espírito e o fluido cósmico universal, que é um elemento intermediário entre os dois últimos, sendo a matéria propriamente dita muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. V. Questão 27. O fluido cósmico universal seria como os softwares de computador, que funcionam como intermediários entre a máquina e o usuário. Todavia, há uma questão a ser pensada: sendo Deus, como é, o Pai de amor e justiça, criaria um elemento grosseiro com a destinação de continuar como tal pela eternidade afora, outro mais aperfeiçoado, todavia, sem possibilidade de evolução, e um terceiro, esse sim, perfectível. Não seria mais lógico entender que a matéria evolui e se transforma em fluido cósmico universal, o qual, por sua vez, se torna espírito? Assim concluindo, tudo evolui e é perfectível, ou seja, todos, sem exceção, começam do mesmo ponto e destinam-se à mesma perfeição relativa. Disse Leon Denis: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Na parte final da questão 540 de O Livro dos Espíritos se lê: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Francisco de Assis seria mero poeta cheio de amor ou um grande conhecedor da lei divina quando chamava todos os seres animados e inanimados de irmãos e irmãs? A doutrina espírita, no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, veio proporcionar um grande avanço à cultura terrena, sem o que estaríamos tateando no escuro em muitas questões transcendentes, aquelas que não são detectáveis pelos cinco sentidos e pelos inventos dos nossos cientistas, pela racionalidade materialista dos nossos filósofos ou pelas informações dos religiosos profissionais. Sem fanatismo algum, mas baseados na voz da experiência, podemos afirmar que somente as revelações, vindas do mundo espiritual superior, esclarecem o ser humano terreno o suficiente para tirá-lo do terra a terra dos interesses mundanos e motivá-lo a realizar os grandes ideais do progresso verdadeiro, que se consubstancia no cumprimento das leis divinas. E o conhecimento dessas leis não se faz através da pobre razão humana, mas sim das revelações. A união dos três pilares do conhecimento é que possibilitará os grandes surtos evolutivos, pois cada um deles contribuirá, através das suas especificidades, para a convicção da verdade, que se traduz no conhecimento das leis divinas. A evolução se faz perpetuamente, pois assim o quer o amor e a justiça de Deus. No livro A Grande Síntese, assinado pelo médium Pietro Baldi, mas de autoria do próprio Divino Mestre Jesus, se explica, em linguagem científica, como se processa a evolução. Infelizmente, poucos espíritas o leram e há até aqueles que o taxam de herético, desaconselhando sua leitura, apesar do espírito Emmanuel ter afirmado, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que a obra é de autoria do próprio Jesus. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Essa trajetória evolutiva, prosseguindo na angelitude e assim por diante. 74. O meu reino não é deste mundo. Pode-se entender que, quando Jesus afirmou, o meu reino não é deste mundo, estaria querendo afirmar que o objetivo de cada ser humano deve ser a vida em boas condições de equilíbrio no mundo espiritual, sendo que a vida material é mera preparação para se viver bem em aquela outra. Jesus falava, muitas vezes, de maneira simbólica, porque as palavras eram insuficientes para traduzir as informações que ele tinha para dar e as inteligências bem como o senso moral se mostravam incipientes para a compreensão dessas informações. À medida que evoluímos vamos tendo condições de melhor e mais tempo estagiarmos no mundo espiritual. Por isso, devemos nos preparar quando ainda encarnados,
uma vez que naquela outra realidade é a potência mental que é decisiva como forma de atuação e não as mãos materiais. Naquela realidade as primeiras modificações que ocorrem são nas partes genital e digestiva, uma vez que a reprodução da espécie fica por conta da vida material e a alimentação do espírito é muito mais sutil. O trabalho de preparação deve ser diário, tal como aconselhou o Espírito Santo Agostinho, através da autoanálise e reforma interior. A maioria das pessoas, realizando essa reflexão, verifica quantos e quais pequenos ou grandes erros cometeu, detectando, assim, seus pontos fracos, seja o orgulho, o egoísmo ou a vaidade. Nunca devemos nos desacoroçoar na luta diária pelo autoaperfeiçoamento. Não conseguiremos nunca a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa é uma escalada na qual avançamos um degrau por dia. E a felicidade que essa caminhada proporciona é compensadora. Imaginemos os 3 grandes convertidos citados no Evangelho: Paulo de Tarso, Maria de Magdala e Zaqueu, o primeiro que superou o próprio orgulho, fazendo-se humilde, a segunda que venceu a vaidade, tornando-se simples, e o terceiro que de egoísta se fez desapegado dos bens materiais. Quanto de reflexão sobre suas próprias deficiências morais tiveram de empreender para possibilitar seu trabalho de apostolado. Venceram grande parcela das próprias más tendências naquela própria vida e, nas posteriores permanências no mundo material e na vida espiritual, foram evoluindo, até se tornarem verdadeiros faróis para a humanidade, nas suas recentes encarnações nas pessoas respectivamente do Sadhu Sundar Singh, Madre Teresa de Calcutá e Dr. Bezerra de Menezes. Todavia, houve um retardatário que, ao invés de enfrentar o trabalho de autoconhecimento, preferiu desertar. Foi Judas Iscariotes, através da autopunição injusta, prejudicando a própria marcha evolutiva, que, somente muito depois assumiu conotações gloriosas na sua vida como Joana d'Arc. Quando alguém desencarna, geralmente tendemos a lamentar sua perda e dar nossos pêsames aos entes queridos que ficam, mantendo o atavismo das tradições religiosas primitivas, do passado multimilenar, quando acreditávamos só existir a vida material. Todavia, o espírito desencarnante simplesmente voltou à verdadeira pátria, na verdade, bem ou mal preparado, de acordo com o estilo de vida que aqui vivenciou. Seja, todavia, em que condições tenha ocorrido, não há por que lamentarmos as desencarnações. Podemos, todavia, informar as pessoas sobre a realidade espiritual, caso elas assim o permitam, na medida da capacidade de compreensão de cada uma. Todavia, mais importante é viver de acordo com as leis divinas, pois, conhecendo ou não a realidade espiritual, estará bem preparado quem pensa, sente e age conforme as leis divinas. Vamos aprendendo cada vez mais, através da doutrina espírita, sobre o mundo espiritual e, aliando esse conhecimento à nossa reforma interior, nada devemos temer, pois a própria morte, que representa o mais temido acontecimento da vida material, passa a ser encarada como libertação das injunções que o corpo material impõe ao espírito. As encarnações, que se efetivam desde os reinos inferiores da natureza, representam um mecanismo criado pelo Pai Celestial, em sua divina sabedoria, para o aperfeiçoamento dos espíritos. Ao invés de nos apegarmos à vida material, procuremos o autoaperfeiçoamento intelecto-moral e ficaremos menos suscetíveis à ideia de perda quando se trata da desencarnação. Podemos ajudar os desencarnados orando por eles, no sentido do seu esclarecimento espiritual. O reino de Jesus é um mundo espiritual. Trabalhemos para lá habitar em melhores condições do que temos feito em épocas passadas, quando nossa atenção se concentrava apenas na vida transitória do mundo dos encarnados. 75. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quando surgiu, no nosso planeta, o Instituto Jurídico da Propriedade, os seres humanos começaram a disputar entre os seus objetos de que conseguiam se apropriar,
os pedaços de terra que pudessem administrar e, depois de muitos milênios de vivência e experimentação, chegamos à realidade atual, em que as pessoas necessitam de dinheiro para adquirir os bens necessários à própria subsistência material. O egoísmo, remanescente dos instintos mais primitivos ligados à preservação da vida, é o defeito moral que mais diretamente diz respeito à propriedade, pois nos induz a querer mais do que realmente precisamos para a nossa vida. Em determinados momentos da história, chegamos a justificar a escravidão humana, ou seja, a absurda propriedade de um ser humano sobre outro. Aliás, esse direito deixou de existir no nosso país há pouco mais de um século, o que representa um karma negativo para nós, como coletividade, daí advindo as constantes dificuldades econômicas e sociais por que passamos. Sabe Deus quando conseguiremos, como nação, quitar essa dívida. Jesus, mestre da psicologia humana, nos aconselhou, no Pai Nosso, a pedir ao Pai que nos proporcionasse o pão nosso de cada dia em quantidade justa e suficiente para nossas reais necessidades. O que cede às medidas do justo e do suficiente deve passar a outras mãos, mais carentes que as nossas. Há quem esteja sempre à procura de mais e mais fontes de renda. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O justo é a contraprestação pelo real valor da nossa atividade em termos de benefícios que proporciona. Podem-se pensar em alguns referenciais, por exemplo, um trabalho que beneficia maior número de pessoas pode ser mais bem pago. Todavia, se esse valor vai gerar a escassez para os demais, deve-se-lhe traçar limites. Quando iniciamos nossa instrução nas escolas do mundo, sob a supervisão dos mestres do conhecimento material, nossos pais naturalmente imaginam ali o começo da nossa preparação para as futuras profissões da vida adulta. Não é comum alguém estudar simplesmente para conhecer as áreas da cultura, mas sim como forma de instrução para trabalhar. Infelizmente, muitos pensam em viver ociosamente, dentre os quais muitos investidores em complicadas aplicações financeiras e os aficionados das loterias, sem compreensão de que o trabalho é uma lei divina, pagando caro aqueles que tentam burlá-la. Infelizmente, grande parte dos que trabalham visa apenas o próprio bem-estar, no máximo atendendo ao sustento da própria família, com o que pensam ter realizado um grande feito, enquanto que Jesus alertou que até os maus assim procedem. Aprender a medida exata do quanto devemos pleitear e do quanto devemos renunciar é imprescindível para nossa própria evolução espiritual. O Divino Mestre, querendo gravar na nossa mente uma das suas lições eternas, afirmou não ter uma pedra onde recostar a cabeça. Não estamos à altura de tal projeto de vida, mas nosso caminho evolutivo exige que iniciemos o trabalho interior de desapego quanto aos bens materiais, contentando-nos com aquilo que seja justo e suficiente. Se a sociedade consumista procura endeusar o dinheiro e sua utilização em banalidades, por outro lado, a divina lição nos mostra que a parcimônia é uma regra de bem viver. Os espíritos evoluídos, quando encarnados na Terra, demonstram como bem empregar os bens materiais que chegam às suas mãos, proporcionam desenvolvimento intelecto-moral através dos investimentos em estudo e trabalho. Sigamos esses exemplos, mas, sobretudo, aprofundemos a autoanálise cotidianamente, para verificarmos como temos procedido. Valem as perguntas: o que temos feito do nosso patrimônio intelectual? Ele tem servido para promover nosso próprio progresso espiritual? Tem utilidade para o desenvolvimento dos que nos cercam? Se quisermos levar mais adiante a reflexão sobre a expressão pão nosso, podemos entender que também diz respeito aos bens espirituais que já adquirimos. O que temos feito deles? Multiplicam-se em favor das outras pessoas através de boas ações? Investimos no desenvolvimento das nossas virtudes, normalmente ainda incipientes. Viver simplesmente deixando os dias e as horas que se sucederem sem refletir sobre nossa forma de pensar, sentir e agir significa muito pouco, quando,
Na verdade, o exame de consciência se faz necessário para que a vida tenha sentido, como o caminho para a felicidade. Se apenas repetimos o Pai Nosso mecanicamente, já está passando a hora de começarmos a enxergar nele as questões que podemos tratar no nosso diálogo com Deus. 76. O perfil dos missionários. Cada um enxerga com os olhos que tem. Pilatos, cuja mentalidade orgulhosa se centralizava no poder material, indagou, suspeitoso, de Jesus: sois rei? Depois da infiltração pagã no cristianismo nascente, desvirtuando da sua simplicidade original, criou-se a figura do Cristo Rei, como se Jesus tivesse algum interesse em reinar, ele que, mesmo sendo sublime governador da terra, afirmou não ter uma pedra onde recostar a cabeça. Devemos tomar cuidado para não trazermos para dentro do movimento espírito farisaísmo que contaminou o cristianismo e o desvirtuou, apesar dos esforços de Francisco de Assis e outros grandes missionários, como Madre Teresa de Calcutá, que tentaram reconduzi-lo aos trilhos por onde deveria ter seguido até hoje. Sabendo que o Espírito Emmanuel já se encontra reencarnado desde o ano 2000, alguns palpites podem surgir sobre qual papel deverá desempenhar em prol do progresso. Tomemos como ponto de partida desta reflexão o fato do Espírito São Luís, que auxiliou na codificação, ser, nada mais nada menos, que o, na época, relativamente recém-desencarnado Napoleão Bonaparte, cuja personalidade atual é ex-político e atuante ecologista e pacifista Mikhail Gorbachev, que, aparentemente, nada tem a ver com a doutrina espírita ou qualquer movimento religioso. Alguém pode imaginar que o Espírito Emmanuel, ligado ao movimento cristão, desde o período em que foi Nestório, discípulo de João Evangelista, tendo participado da codificação e dirigido as atividades mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, deverá ser agora um dos principais expoentes encarnados do movimento espírita, escrevendo e palestrando, no mínimo, sobre temas mais avançados ainda do que aqueles que abordou através da mediunidade do grande medianeiro de Pedro Leopoldo. Na verdade, pode ser que sua missão seja totalmente diferente, desempenhando um papel aparentemente apagado no movimento espírita, mas de grande significação espiritual, pois se sabe que, por exemplo, durante o sono, os espíritos de grande evolução trabalham até mais do que durante a vigília. O próprio Francisco Cândido Xavier, que se afirma ter dito que logo reencarnaria, pode também ficar na penumbra dentro do movimento espírita, mas cumprindo uma missão espiritual de altíssima importância no anonimato. Infelizmente, ainda trazemos de nossas vidas passadas a empolgação pelo brilho da nobreza, da burguesia, do poder e do dinheiro. Não nos libertamos dos atavismos da vaidade e do orgulho e ficamos deslumbrados quando vemos o ouro falso dos valores materiais, que nada tem a ver com as coisas espirituais. Jesus andava maltrapilho e subalimentado, Francisco de Assis vivia do que lhe davam para comer, Madre Teresa de Calcutá se alimentava de quase nada e assim por diante. Os grandes missionários não são objeto de manchetes de jornais e não dão ibope. Ponderemos sobre o que realmente diferencia os missionários das pessoas medianas. Trata-se do grande magnetismo dos primeiros, representado pelo seu amor superlativo, em favor de todas as criaturas. O que lhes dá o potencial espiritual extraordinário de que desfrutam são seu desapego a qualquer coisa que seja material, sua simplicidade absoluta e sua humildade sincera. Não fazem questão de títulos, riquezas e nem da nossa cultura, normalmente vazia de conteúdo, tanto que a maioria deles pouco lê dos nossos autores mundanos, normalmente cheios de pompa e pobres em espiritualidade. Gandhi, por exemplo, leu apenas Tolstói e alguns outros filósofos. Francisco Cândido Xavier não tinha quase tempo para consultar os intelectuais de um dia. Madre Teresa de Calcutá, além do Evangelho, apenas lia aos olhos e alma dos seus doentes. Não tomemos nossos referenciais horizontais como paradigmas para os espíritos que já superaram o orgulho,
O egoísmo e a vaidade, pois eles já mereceram ser dotados da via da mediunidade com Jesus, para acessarem os arquivos da verdade, enquanto que nós folheamos os textos dos intelectuais do mundo, que lançam teorias válidas hoje e muitas vezes são desacreditadas no dia seguinte. Por isso, esperemos dos missionários do alto exemplos nobilitantes, mas não títulos acadêmicos nem produção literária ou científica, que eles, nem sempre, estão interessados em produzir. As lições necessárias estão ao nosso alcance, através do Evangelho e da codificação kardeciana, acrescentadas pelas obras complementares. Na certa que outros complementos virão, no tempo certo, como estão vindo, mas já temos material suficiente para empreendermos estudos sérios visando nossa reforma moral. 77. Pessoa menos sujeita à obsessão. O livro Paz e Renovação, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, traz uma lição intitulada Pessoa menos sujeita à obsessão, que transcreveremos abaixo e comentaremos parágrafo por parágrafo. Vale a pena a reflexão aprofundada sobre cada item, pois resume, em poucas palavras, o que poderia ser exposto em um verdadeiro tratado de reforma moral. As palavras do autor espiritual estarão mencionadas entre aspas. A pessoa menos obsedável. Inicia afirmando a possibilidade de qualquer pessoa estar sujeita à obsessão. A prevenção depende de cada um, adotando uma forma de pensar, sentir e agir conforme as leis divinas. A cura, no caso de já instalada, também se submete ao mesmo tratamento. Todavia, é melhorar prevenir do que remediar. Como se sabe, obsessão é a sintonia mental com espíritos encarnados ou desencarnados em estado de desarmonia moral. Não espera milagres de felicidade, inacessíveis aos outros, mas se regozija pelo fato de viver com a possibilidade de trabalhar. A felicidade verdadeira decorre do grau de adequação do pensamento, sentimento e ação às leis divinas. Fora desse referencial, o que costumam haver são momentos de euforia, que passam muitas vezes mais rápido do que se imaginava. Não há nenhum milagre de felicidade, mas sim consequência do merecimento de cada um. A conquista de bens materiais e outros benefícios que não têm a ver diretamente com o aperfeiçoamento moral representaria uma forma milagrosa de felicidade, que muitas vezes esperamos, quando ainda não estamos despertados para a real procura da nossa evolução espiritual. Nesse estado de desacerto interior, vivemos correndo atrás dos objetivos materiais e costumamos nos revoltar quando não os alcançamos e nos decepcionar quando os conseguimos, verificando que são meras bolhas de sabão. A felicidade real é possível a todos. Se pretendemos uma felicidade que somente nós poderíamos ter, já se pode ver que o egoísmo está por trás dela. O egoísmo tem muitas formas de manifestar-se, fazendo-nos querer com exclusivismo, como se fôssemos mais filhos de Deus que os outros. Trabalhar é desempenhar qualquer atividade realmente útil a meio à coletividade onde vivemos. Somente se pode considerar realmente trabalho as atividades úteis, pois as inúteis ou prejudiciais servem apenas a quem as exerce, visando dinheiro ou benefícios egoísticos. O trabalho também produz regozijo em quem o exerce, proporcionando igualmente nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ama sem exigências, aceitando as criaturas queridas como são, sem pedir-lhes certificados de grandeza. Amar é dar de si em pensamentos, sentimentos e ações. Se há exigências em contrapartida, já não se trata de amor, mas de egoísmo, que procura escravizar as outras pessoas. Muito ainda temos desse egoísmo, mas precisamos livrar-nos dele, sob pena de continuarmos a repetir os fracassos do passado. Amar é querer beneficiar as pessoas sem esperar nada em troca. Cada ser humano é um verdadeiro universo, pois que descreveu sua trajetória evolutiva de forma diferente das demais. Não há duas pessoas sequer parecidas, quanto mais iguais.
Cada um tem suas peculiaridades, sua forma particular de pensar, sentir e agir. Devemos respeitar a individualidade de cada um. Orientar aqueles a quem nos compete é uma coisa, porém, cobrar delas certificados de grandeza é outra coisa. Cada um dá o que tem. O autor espiritual não nos aconselha a omissão, mas sim o respeito aos outros. Muitos de nós ainda não entendemos o que significa esse respeito e, a todo momento, querem exercer domínio sobre os outros, principalmente sobre os chamados entes queridos. Suporta dificuldades e provações, percebendo-lhes o valor. Quando Jesus aconselhou, toma a tua cruz e segue-me, estava orientando-nos ao cumprimento dos nossos deveres, dentro dos quais se inclui vivenciar com sabedoria as dificuldades e provações. Nossa vida é um misto de facilidades e dificuldades, na medida exata que as leis divinas estabelecem para cada criatura. Deus dá o frio de acordo com o cobertor. O valor das situações difíceis é justamente de nos proporcionar novas lições, necessárias à nossa evolução intelecto-moral. Se não houvessem dificuldades e provações, estaríamos condenados à estagnação. Na verdade, nem todas essas lições são novas, mas muitas são aquelas antigas que ainda não aprendemos. Não adota cinismo e nem preconceito em seus padrões de vivência, conservando o equilíbrio nas atitudes e decisões, dentro do qual sabe ser útil, com tranquilidade de consciência. Cinismo é falta de respeito a pessoas, situações ou coisas. Trata-se de uma forma incorreta de pensar, sentir e agir, que não condiz com a caridade, que devemos adotar em todos os momentos. Os preconceitos representam os atavismos do passado, as formas equivocadas de analisar sem conhecimento aprofundado dos assuntos. A pessoa preconceituosa enxerga tudo com os olhos dos tempos idos, sem abrir a inteligência e o coração para os novos conhecimentos e o respeito ao valor de cada pessoa ou coisa. Não só as atitudes e decisões devem ser direcionadas com equilíbrio, mas também os pensamentos e sentimentos. Sem equilíbrio acabamos perdendo o rumo da própria vida. A ponderação, a moderação, a avaliação do que é certo ou errado, tudo isso faz parte da ideia de equilíbrio. Somente com equilíbrio somos realmente úteis. Em caso contrário, os prejuízos podem ser maiores que os benefícios. Jesus sempre pautou suas atitudes e palavras pelo equilíbrio, até na correção aos vendilhões do templo, que muitos interpretam de forma literal, agiu com equilíbrio. Na verdade, no referido incidente, o alerta do Divino Mestre para o respeito a Deus foi firme, mas não violento, pois, em caso contrário, significaria uma forma de desequilíbrio. A tranquilidade de consciência é o resultado do cumprimento das leis divinas, pois é através da consciência que se dá o contato direto entre nós e o Pai. Se ela nos aprova é porque estamos pensando, sentindo e agindo em sintonia com Deus. Estuda para discernir e não age impulsivamente, subordinando emoções ao critério do raciocínio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Estudar é imprescindível para saber discernir o certo do errado, o bem do mal e aprofundar o autoconhecimento. Sem estudar não há como evoluir. Não se trata do mero estudo teórico, mas da prática do que se aprendeu. As ações devem ser ponderadas, pensadas antecipadamente, e nunca precipitadas, atabalhoadas e muito menos sob o domínio dos sentimentos negativos. As emoções representam os sentimentos, que devem passar pelo crivo da razão. Alguém que se deixe conduzir pelas emoções descontroladas corre zeros riscos, pois estará sempre à beira do abismo. É firme sem fanatismo e flexível sem covardia. Firmeza é determinação, persistência, vontade segura no que se pensa, sente e realiza. Fanatismo é desequilíbrio de quem não conhece o suficiente e cujo orgulho faz assumir atitudes arrogantes. Flexibilidade significa aceitar pelo menos ouvir as opiniões contrárias e, se estiverem corretas,
mudar suas próprias afirmações anteriores. Covardia é medo de assumir as atitudes que lhe compete. Jesus foi firme e flexível quando ensinou a verdade sem ter obrigado ninguém a segui-lo. Cada qual tem a liberdade de aceitá-la ou não num determinado momento e passar a viver segundo ela quando se sentir preparado para tanto. Acolha as críticas, buscando aproveitá-las. Toda crítica que alguém nos faça tem alguma utilidade, no mínimo nos induz à humildade. Se o crítico tem razão, devemos mudar nossa forma anterior de pensar, sentir ou agir. Não interfere nos negócios alheios, centralizando o próprio interesse no exercício das obrigações que a vida lhe assinalou. Quando Jesus aconselhou a não enxergarmos o cisco que está no olho do nosso irmão enquanto temos uma trave no nosso próprio olho, estava nos ensinando a investirmos na nossa própria reforma moral ao invés de querermos desempenhar o papel de censores da vida alheia. Aprende a entesourar valiosas experiências, à custa dos próprios erros. Todo erro, se bem analisado, pode servir de experiência para nossos futuros acertos. Arrepender-se dos erros cometidos é saudável, mas o passo seguinte deve ser a retificação, se possível, e seguirmos adiante. Jesus disse: vai e não peques mais. Não incentivou o remorso improdutivo, mas sugeriu a correção de rumo, a iniciativa de mudar de vida. Não cultive hipersensibilidade neurótica e, em consequência, se desliga com a maior facilidade de quaisquer influências perturbadoras, entrando, de maneira espontânea, no grande entendimento dos seres e das coisas, dentro do qual se faz tolerante e compassiva, afetuosa e desinteressada de recompensas para melhor compreender a vida e desfrutar-lhe os infinitos bens. Ser sensível ao bem é uma virtude, porque estaremos captando tudo o que conduz a Deus. Ser sensível ao mal é sintonizar com ele, com graves prejuízos para nós próprios. Quando o autor espiritual fala em hipersensibilidade neurótica, estará querendo nos advertir contra o hábito do melindre, de guardar mágoas e outros sentimentos negativos. Não assimilar qualquer influência perturbadora é um exercício que se deve praticar a todo momento. Há muitas instigações ao desequilíbrio, mas devemos assumir uma postura interior adequada para que nenhum pensamento ou sentimento negativo se instale em nosso psiquismo e, assim, nossas atitudes serão sempre de entendimento dos seres e das coisas, sem julgamentos maliciosos ou rigoristas e sem análises negativas ou injustas. A tolerância é uma das características dos espíritos evoluídos, não julgam os outros. Jesus falou: eu a ninguém julgo. Ser compassivo é pacientar-se com os defeitos morais alheios, pois não nos compete ser seus juízes, uma vez que a própria justiça divina os analisa tanto quanto analisa nós também. Ser afetuoso traz felicidade para quem assim procede tanto quanto suaviza a vida dos que nos cercam. Não pretender recompensas já é, em si própria, uma recompensa espiritual, em termos de tranquilidade. Somente se compreende, verdadeiramente, a vida quando se procura conhecer a verdade, que é representada na Terra, pela vida e pela exemplificação de Jesus. Os infinitos bens da vida são perceptíveis pelos que já evoluíram muito. Quanto mais evoluirmos, mais descobriremos esses bens, que estão dentro e fora de nós, à espera da nossa maior qualificação intelecto-moral. 78. Santificado seja o vosso nome. Os hebreus, através das revelações recebidas pelos seus profetas mais eminentes, durante cerca de 1 milênio, deram à humanidade a ideia do Deus único, o que representou o passo inicial para o progresso da religião, que, antes, vivia reclusa nos templos, enquanto que ao povo em geral era ministrada a crença politeísta. A figura extraordinária de Moisés é considerada a principal responsável pela primeira revelação. O Deus que mostrou ao povo, todavia, era apenas o da justiça, por causa do atraso intelecto-moral das massas, sendo que a justiça, sem o contrapeso do amor e da caridade,
representa apenas uma balança fria e insensível, que premia o castigo mecânica e irremediavelmente. Aquela nação, única então a crer no Deus único, representava um modelo de autoexpressão para as demais, silenciosa, mas seguramente, infiltrando essa crença nas